Esta história que eu vou contar é uma história, mas que história será? Mas que história será? O tempo está passando e a história está chegando. O tempo está passando e a história está chegando. Mas que história será? Olá, está no ar o Em Cartaz, o programa que traz a história do teatro mato-grossense. Tudo isso aqui na TV Assembleia, canal 30.1, o canal da cidadania. E neste programa nós vamos conhecer uma mulher que conta histórias como ninguém. Ela já recebeu um prêmio nacional como uma das maiores contadoras de histórias do Brasil. Alice Oliveira. Não saia daí, o Em Cartaz está só começando. O teatro é a arte mais genuína em que o ser humano inventou. Ela é feita para todos, eu acredito, e transformadora na questão da profissão de ser artista. Então, o teatro é essencial para a vida. Num tempo muito distante, numa terra encantada. Eu vou até parar por aqui, sabe por quê? Eu estou aqui com a maior contadora de história do nosso estado, quiçá do Brasil. Sou fã número 1, Alice Oliveira. Tudo bem? Olá, tudo ótimo. Nossa, que honra, né? Honra minha! Novamente te entrevistar. Que bom, né? Que bom. Você é formada em pedagogia e de repente se transformou numa contadora de história. Como é que foi essa transição aí? Onde que aconteceu isso? Essa beleza, essa maravilha? Olha, no momento em que me chamaram para trabalhar com contação de história, né, que foi, na verdade, uma encomenda. Eu não sabia nem o que era contação de história, na verdade. E aí me convidaram, a equipe do SESC, para participar de um curso. E lá fui eu de curiosidade, veja bem. Quando eu cheguei lá, vi aquele rapaz sentado, contando uma história para um público enorme. Eu estava sentado lá e contando. Pronto, me encantei. Eu acho que o encantamento pela palavra, isso é muito forte, porque quando aquilo te pega, você fala assim, não, é isso que eu vou fazer, eu vou contar a história o resto da minha vida. E aí a contação de história é uma técnica, né? É uma técnica, né? O contador de história hoje, contador de história urbano, né? Ele trabalha com técnicas, né? Para o palco, para a cena. Porque aí não existe mais a história para o público infantil e a história para o público adulto. Existe uma história. Exatamente. Né? Porque as pessoas ainda, quando falam contação de história, lembra da criança. Aham. E a contação de história ela vai muito mais além. A contação de história, para mim, é para todas as idades. E o contador de história hoje, que é considerado contador de história urbano, ele tem a característica de contação de história para o palco, para a cena, diferente do contador de história clássico, né? Que são aqueles contadores de história nato, que tem uma outra função na sociedade, que é aquele contador de história que já vem de gerações e gerações. Mas nós, contadores de história, usamos de técnica, né? Tem equipamento de som, o público imenso, né? 200, 300, 400 pessoas. E já o contador de história clássico é aquele contador de história que conta ali na beira da lagoa, na beira do rio, para poucas pessoas, né? Conta para o filho, para a filha. Qual foi a primeira história que você contou, você lembra? Ah, lembro. É um carro-chefe e foi assim... Conta pra mim, conta. E foi incentivo assim do meu mestre, né, que eu falo que foi o primeiro que eu fiz o curso, José Mauro Brandt. Grande contador de história. Contador de história. Brasil, né, escritor também, cantor. E a primeira história que ele me indicou, falou assim, vai por aqui, porque eu não sabia nem para onde ir. Sim. Porque são tantas histórias que as pessoas contam nos livros, na oralidade, na memória. E aí eu fui buscar esse livro, Contos de Bicho do Mato, de Ricardo Azevedo, e tinha muitas histórias da nossa região aqui. Olha que lindo. Aí a primeira história que eu vejo qual que é? Do macaco e da onça.
Ei, eu falei, casou com Mato Grosso, é macaco, é onça, e eu adoro, porque sempre tem uma alegria, né? Para trazer para as pessoas, e a criança se identifica, o adulto também. Sim. E tem aquela intriga, né, do macaco e da onça. Quem nunca correu de uma onça? É muito bom demais. E aí, hoje, essa história é carro-chefe, é a mais pedida. E ela fala o que ela conta assim, conta um pedacinho dela aí. Então, é a onça, né, que sempre está aprontando ali lá no Pantanal, ela convida todas as bicharadas do Pantanal, tatu, paca, cutia, tamanduá, jaburu, bicho preguiça, tuiú, jacaré, e lá vem o macaco junto. Só que ela desafia o macaco, ela tá preparando o bote, né, para almoçar toda a bicharada. O macaco muito matreiro já prepara ali um repente com a dona onça. Imagina, né, no Pantanal, um repente. As coisas se cruzam, né? E vão os dois ali no repente, macaco e onça. Nossa, aí aí vira... quem ganha, né? E geralmente, quanto tempo dura uma história? Porque esses dias eu te encontrei num dos shoppings da cidade, você lá contando história para o pessoal. E tinha pai, tinha filho, tinha famílias inteiras, né? Quanto tempo dura esse processo todo? Geralmente, uma contação de história que a gente chama de sessão de contação de histórias. Ela dura em torno de 10 minutos. É o tempo limite ali que a gente... Aí vai muito do estilo do contador de história, né? Se é contação de história para cena, para palco, para um grande número de pessoas, então a gente usa desses recursos, artifícios, que vai aí de 15 a 20 minutos. Mas um espetáculo é 45 minutos, 1 hora. Você já esteve no teatro inúmeras vezes, né? Hoje você está em cartaz aqui na TV Assembleia, mas você já esteve em todos os palcos de nossa cidade. Muitos, né? Festivais, né? Eventos. E não só do palco, né? Assim, especificamente, mas em vários espaços urbanos. Ou também do interior, no campo. E difere, assim, o público ou o resultado final de você estar numa empresa, no shopping, no teatro? Difere isso? Exatamente. Eu acredito que o contador de história ele tem que ser muito perspicaz na questão de compreender o público. Você leva as histórias na sua mala, né? E quando você for contar a história, você percebe ali o que o público está pedindo, né? Está contando história junto. Então, se é criança, se é adulto, a mesma história pode ser contada, mas com uma ênfase diferente. Porque você vai dialogar com a mesma história, mas para público diferente. Então, aí entra a técnica do contador de história para dialogar. Porque o conhecimento de cada história vai depender do público que está assistindo. A leitura dele é diferente. Do adolescente, do adulto, de uma criança. E a emoção, como é que é? Como é que funciona a emoção? As pessoas se emocionam? Com certeza ela se reconhece na história. Né? Porque a história em si, a gente não tem um objetivo específico com a história. Você seleciona uma história, ela tem que... Não sai de casa e fala assim, hoje eu vou fazer todo mundo chorar. Não. Porque a história por si só, ela já chega nas pessoas nesse sentido. A pessoa se reconhece, fala, puxa vida, essa história lembrou minha família. Tem muita memória afetiva, né? Exatamente, é muita memória afetiva. E quando você escolhe uma história, você vai escolher a história que te diz algo. Você lê uma história e você fala assim, puxa, essa história me tocou. O que será? Às vezes você vai descobrir depois que você conta ela 2, 3, 4, 5 vezes. E a mesma história contada, ela nunca se repete. É a mesma história contada de forma diferente. Ela é aqui e agora, única, acaba... Tem uma mágica. Tem uma mágica. É incrível. Por isso que fala encantamento. Porque se encanta com a história. Ela nos diz muito da nossa ancestralidade, daquilo que a gente se reconhece na nossa própria história. É algo para se conhecer. É algo para você trazer da ancestralidade a oralidade na sua forma mais real. Aquela que te toca o coração, que te faz pensar, refletir sobre aquilo, te emociona de várias formas. O Em Cartaz de hoje está recebendo esta magnífica contadora de história, Alice Oliveira. Eu vou para o intervalinho e depois do intervalo a gente continua falando de contação de histórias. E eu queria saber se toda história, para ser boa, tem que começar com Era Uma Vez. Será que é isso mesmo? Vamos descobrir. Ou não? Então a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo. Você continue acompanhando a programação da TV Assembleia, canal 30.1, o canal da cidadania. Voltamos em instantes. Até já!
Estamos de volta com o Em Cartaz, recebendo hoje a contadora de histórias, Alice Oliveira. Alice, no bloco anterior a gente deixou uma missão aí, né? Para este momento aqui. Uma boa história necessariamente tem que começar com Era Uma Vez? Não necessariamente. É mesmo? Mas Qual que é o segredo de uma boa história? É a frase mais conhecida, Era Uma Vez, né? E foram felizes para sempre, né? Mas nem sempre, né? Pode ser assim, num lugar muito distante. Num lugar muito distante tem também. Do era, do nunca, jamais, né? Alguma coisa que fuja um pouquinho do Era Uma Vez. Mas pode usar o Era Uma Vez também, né? E a gente acredita muito nisso, que a história tem muita força, né? Naquilo que a palavra traz. Sim. E existem novos escritores chegando no mercado? Você recebe muita história? As pessoas te procuram, falam, Alice, eu tenho uma história que a minha filha escreveu, quero te mostrar. Acontece isso? Tem muito. É vasto, né, o universo literário, né, ali da literatura escrita, né? Mas tem uma literatura também que eu sou muito apaixonada, que é a literatura oral, que está na memória do povo. Essa me fascina por uma questão de que você vai sentar com alguém e ela conta uma história interessante e você vai pesquisar o fio daquela história. Talvez ela não esteja nem no livro, mas há a importância também, claro, da literatura escrita, dos direitos autorais, né? Mas a gente conta mais essa da oralidade, da tradição oral. Mas muitas pessoas me procuram, por que você não conta aquela história? Mas às vezes tem o contador de história, ele também procura o seu próprio repertório. É que tem aquela história de pescador, né? Tem um vasto repertório. Adoro essas histórias, né? Contos, causos. Eu vi esses dias uma que o cara pegou um peixe tão grande que o peixe puxou ele para dentro da água, ele estava com um lampião aceso. Enfim, são coisas assim, né? Vou querer contar uma aí, se der tempo. Próximo bloco, você vai fazer uma contação de história pra gente aqui. História de lendas, né? Que eu gosto muito de história de pescador. Lendas do rio Cuiabá ao Pantanal. Tem muitas histórias, né? Nós somos ricos, né? Em história. E também tem uma questão dessas histórias já serem contador de história hoje, a profissão, porque é uma profissão ser contador de história. No caso, eu vivo de contar histórias. É claro que antes eu vim do teatro, né? Lá dos anos 90, 94, comecei no teatro, contação de história 2005. E a partir desse momento que você escolhe ser contadora de história, você vai pesquisar. Tem muita pesquisa na faculdade, tese de mestrado, doutorado, sobre a importância da contação de história, tanto para a arte como para a educação. Sempre andam juntas ali. Então, a gente precisa estudar muito toda a parte teórica de ser contador de histórias para depois ir para os livros, né? Então, a gente faz uma grande pesquisa. Bom, você fez o dever de casa, né? Porque você foi premiada nacionalmente com o projeto Contos do Mato. Fala um pouquinho dessa premiação para a gente. Esse foi, assim, para mim, um grande prêmio mesmo, muito significativo na minha carreira artística. Quando a gente abriu o edital, né, nós escrevemos o projeto, eu já vinha com essa ideia, porque eu já estava contando histórias, e aí eu comecei a viajar por alguns festivais de contadores de história, porque até então não havia no Mato Grosso. O primeiro que eu fui foi em Porto Alegre, um encontro de contadores de história nacional. E quando eu voltei de lá, eu voltei assim, transbordando de ideias. Por que não levar um festival de contação de história, um encontro nacional de contadores de história de Mato Grosso? E aí bateu a ideia, abriu um edital nacional, nós escrevemos o projeto e aí deixamos, né? Nem pensamos que ia talvez ser aprovado, e foi aprovado. Quando foi aprovado, a gente, né, viajou para o interior de Mato Grosso e as portas se abriram. E as coisas aconteceram. Porque até hoje o Contos do Mato já está na sua 4ª edição. Olha. Ele já foi presencial, veio a pandemia, fizemos 2. Como é que você ficou na pandemia? Você fez o que na pandemia? Na pandemia nós fomos para a internet. Foi para a internet. Contar a história na internet. Todos os projetos que vinham, mas o pessoal ficou assim, né? Mas e agora como é que conta, como é que vai, como é que a gente fazer arte, onde? Na internet. Ué, mas essa linguagem, né? Como é que é a linguagem de televisão, enquadramento, tudo? Vamos aprender. E aí foi um sucesso total, foi um boom. Contador de história contava história dia e noite,
Não é contador de história do Brasil, porque a gente tem uma rede, né? Contador de história do Brasil todo, do mundo, né? Eu participo de uma rede internacional de contadores de histórias que tem todos os contadores de história do mundo. E aí, nesse Contos do Mato, também foi um encontro nacional, cada um na sua casa, cada artista na sua casa, tudo na rede. Contador de história, escritores, né? Tudo. Você ensina também? Como é que está essa parte aí? Você tem dado cursos para contadores de histórias? A primeira coisa que me solicitaram, tanto na área da educação como na área cultural, foi assim, bom, você conta histórias e agora a gente quer saber como que é isso. A gente quer aprender. Me conta uma história aí, né? Conta uma história, faça eu contar a história também igual você conta. Eu falei, não, igual você conta. Então você vai contar, você vai encontrar o seu contador, a sua contadora de história. E aí veio os convites. Então eu falei assim, não, é oficina, é curso, é palestra. E aí eu viajei o Brasil de novo, né? Você é muito alto astral. Tem que ter essa alegria para contar história. Ou qualquer pessoa, mesmo aquele mais mal-humoradinho um pouquinho, vai ser um bom contador de história. Com certeza, porque na humanidade, contar histórias é para se sentir vivo. A humanidade não existiria sem história. Se você prestar bastante atenção, tudo tem uma história para ser contada. Se você não contar a sua própria história, você não vai saber quem você é nesse mundo. Então, quando a gente começa a contar a história, todos podem contar uma boa história. É igual eu falei, todos podemos contar, mas tecnicamente, para a cena, para o palco, contação de história é uma outra linguagem para o palco, né? Agora, para contar história, todo mundo conta. Qualquer pessoa. Você está contando uma história, né? A televisão conta uma história, a dança, a música, tudo tem uma história para ser contada. Se a gente não contar a nossa própria história de vida, a gente não sabe quem a gente é. Os nossos antepassados, né? Como é que a gente viveu, em que lugar. O que você tem feito atualmente? Como é que está a tua carreira agora? Na pandemia deu uma desestruturada, assim, no seguinte sentido, né? Os editais, né, diminuíram, né? Os eventos diminuíram todos. Agora que está retomando. Mas a gente se refez, no sentido de, não podemos parar. Não podemos parar, é a minha profissão, é o que eu escolhi. Muitas vezes desisto no caminho, né? Vamos fazer outra coisa, né? Vamos trabalhar aí no carteira assinada e tal. Não, eu tenho uma empresa, eu tenho que gerir essa empresa. Minha empresa é da área cultural, eu sou produtora cultural. Então vamos buscar caminhos e soluções e oportunidades. Não parei, não. Os fortes tentam, os fracos lamentam. Exatamente, é isso mesmo, é bem por aí. Né? E aí eu não parei, eu fui achar fórmulas de sobreviver na arte. E hoje você está contando histórias aonde? Contando histórias. Onde te encontro? Mas onde você está, Alice? Onde você está, Alice? A gente tem uma frase que fala assim, né? A contação de história cabe em qualquer lugar. Sim. Dentro do estúdio, debaixo de uma árvore, na beira do... Numa empresa, num evento, enfim. É aí que eu estou. Onde é que está a Alice? Em qualquer lugar. Está a Alice contando história com sua mala. Daqui a pouco vocês vão ver. Ué, mas e como que é técnica, né? Isso é técnica. Que a gente também trabalha, né? Alice, você realmente é fantástica. Obrigado. Sou teu fã. Eu lembro que na década de 90 nós fizemos uma reportagem para uma televisão aqui da cidade. Lembro. Lembra? Talvez tenha sido uma das primeiras reportagens que você fez. Foi. Você falou que foi a primeira, né? Foi, porque eu me lembro assim, você foi, né? Foi a primeira, esse trabalho né? foi. E eu fico muito feliz quando te encontro, quando eu vejo que você deu continuidade, que você acredita e continua alimentando esse sonho, que é o sonho de muitas pessoas, né? E com isso você alimenta o sonho dos outros e faz essa roda girar, né? E as coisas acontecerem. Muito, muito, muito legal. Nós vamos para mais um intervalo. Depois do intervalo você vai vir fazendo uma performance pra gente, né? Apresentando uma história, contando, fazendo o que você sabe fazer de melhor. Faremos, Tá também. Bom? Por enquanto, obrigado. E você que está aí, continue nos acompanhando. Acompanhe através das redes sociais, @AssembleiaMT. O Em Cartaz volta já.
Estamos de volta com Em Cartaz, recebendo hoje Alice Oliveira, contadora de histórias. O que você vai apresentar pra gente nesse bloco? O que você trouxe pra gente aqui? Ai, história, olha assim que vocês vão se encantar. Porque são histórias daqui. Mitos e lendas do Rio Cuiabá ao Pantanal. Delícia! Legal, obrigado, querida. Vamos acompanhar um VT com a Alice se preparando e se apresentando pra gente aqui. Roda aí! Dá licença, minha gente, vou chegando devagar. Eu venho de muito longe e tenho histórias pra contar. E a história que eu vou contar hoje é uma história que não está muito distante daqui. Histórias do Rio Cuiabá ao Pantanal, mitos e lendas. E para começar essa história, vou apresentar para vocês que houve um dia na beira de um rio, 2 compadres se encontraram e se cumprimentaram. Um deles disse assim: "Ô compadre, seja muito bem-vindo! Veja bem como é que tá passando aqui na beira do rio Cuiabá." "É, compadre, aqui tá tudo bem. E o senhor como vai? O que trouxe até aqui?" E aí o compadre foi logo dizendo: "Ah, compadre, eu tenho um caos muito sério para contar pro senhor. Olha, espia, na barranca desse rio Cuiabá tem muitas lendas e tem um conto para contar. Se um dia pegar uma cabeça de um porco e for bem na beira do rio Cuiabá, vai ver um rebojo d'água, um poço. O senhor pega a cabeça do porco e joga desse buracão. E, compadre, o senhor vai ver sair de lá dentro um bicho muito estranho." "Mas, compadre, isso é lenda, isso é história que o povo inventa e ninguém mais acredita nisso não. Você que está me assistindo, acredita na lenda do rio Cuiabá?" "Ah, minha gente, tá vendo? Essa história não existe mais, compadre." "Bom, se o senhor acredita ou não acredita, o que eu posso fazer?" Dizendo isso, o compadre foi embora. Mas o compadre que ficou pensando, matutando, caramiolando, se aquela história era mesmo verdade. Não passou assim nem uma semana. Toda aquela comunidade se reuniu para pegar o porco. E aí estavam lá limpando o porco. De repente o compadre chegou, olhou assim do lado e o que ele vê? A cabeça do porco. Na mesma hora ele teve a ideia de tirar aquela história limpa do compadre. Pegou a cabeça do porco escondido, foi até a barranca do rio, bem naquele lugar onde tinha um rebocho. Quando ele viu aquele buraco, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu mais ninguém. Pegou a cabeça do porco e jogou lá dentro daquele buraco. Ah, minha gente, o compadre ficou esperando ali por algum tempo, mas cadê o bichão? Não tinha bichão nenhum. O compadre falou assim: "Eu sabia, minha gente, olha aí, era todo conto de mentira, é a história que o povo inventa. Sabe o que eu vou fazer? Vou voltar para minha casa, já tá tarde, vou dormir." E não é que o compadre fez isso? Voltou para casa dele e foi lá dormir com a sua esposa, com seu filho, porque lá na comunidade, vocês sabem, quando o sol está se pondo, é hora de dormir. Mas quando foi assim, altas horas da madrugada, o compadre acordou assustado, ouvindo um barulho no quintal. E foi chamando a mulher. Mulher, acorda! Eu tô ouvindo um barulho estranho no quintal. Ai, o que será?" "Ai, marido, você veio me acordar uma hora dessa, da madrugada, pra saber o que tá acontecendo lá fora? Levanta dessa cama, homem, vai lá ver o que tá acontecendo." "Pois é isso mesmo que eu vou fazer." O que o compadre fez? Levantou pé ante pé, abriu a porta da casa. Quando ele olhou assim no quintal, ele percebeu que era noite de lua cheia. O compadre sentiu um arrepio e, ouvindo aquele barulho que vinha da barranca do rio, o compadre foi caminhando. Quando ele chegou perto da barranca do rio, que ele olhou o rio Cuiabá, não é que o rio Cuiabá estava inchando? É, minha gente, as águas estavam vindo, subindo. O compadre ficou assustado e, ouvindo aquele barulho estranho, percebeu que estava bem em frente do rebojo d'água, daquele poço, daquele buracão. O compadre ficou tão assustado que, quando ele foi assim, aproximando do barranco,
a terra começou a rachar. Quando ele olhou para debaixo da terra, olha o barulho que ele ouviu, minha gente. Mas era um barulho estranho. E aquele momento a terra tremeu e a terra rachou. O compadre ficou com medo, ficou desesperado, saiu correndo, minha gente, saiu correndo em direção à sua casa. Chegou lá, meteu a mão na porta e foi chamando a esposa. Mulher do céu, depressa, o mundo tá acabando, o rio Cuiabá tá vindo aí, destruindo tudo, minha gente, corre, corre, corre. Olha, o pessoal pegou tudo que tinha, chamaram os vizinhos e saíram correndo no meio da estrada. Dizem a história que foram parar no meio de uma mata. E lá o povo ficou escondido. Todo mundo quieto, na madrugada. E aquele barulho estrondando para tudo quanto é lado. Passou o tempo, minha gente. O dia amanheceu. O passarinho cantou. E aí as pessoas começaram a sair lá do meio da mata, perguntando, minha gente, vamos lá ver o que está acontecendo. Eu acho que aconteceu alguma coisa lá. Será que como é que aconteceu em nossas casas? Chegaram lá, não tinha mais casa não, gente. O rio Cuiabá tinha levado ela tudo embora, levaram o árvore, levou tudo, abriu um buraco assim no meio racho e engoliu todas aquelas casas em volta. O povo ficou assustado, arregalado os olhos, assim, sem saber o que tinha acontecido direito. De repente, não é que ouviram uma criança gritando: pai, mãe, socorro, depressa, vem aqui! Mulher do céu, é o nosso filho que está na barranca do rio, minha gente, vamos lá ver o que está acontecendo. Quando chegaram lá, o menino estava parado na barranca do rio, com os olhos arregalados, apontando o dedo para o chão. Quando foram ver, sabe o que era, minha gente? A cabeça do porco, só no osso. De repente, debaixo da cabeça do porco, aquele barulho novo estranho. Minha gente, vamos embora desse lugar. Ai, meu Deus do céu, olha aquele barulho de novo acontecendo, minha gente, vamos embora daqui, vamos embora. Olha, ficaram todo mundo com medo. Pegaram o rumo da estrada e foram embora daquele lugar. Agora eu pergunto para vocês sabem o que aconteceu realmente desse dia? O que surgiu? Que lenda que surgiu aqui em Cuiabá? A lenda do minhocão do Pari. Sucuri, sucuri, minhocão lá do Pari. Sucuri, sucuri, minhocão lá do Pari. Bicho feio como este, eu não sei nem nunca vi. Ele destrói os barrancos, ele assustou o Zé. Ele destrói os barrancos, ele assustou o Zé. Se você vê tchau rachando, então pode dar no pé. Se você vê tchau rachando, então pode dar no pé. Sucuri, sucuri, minhocão lá do Pari. E foi assim, minha gente, que essa história aconteceu. Rio acima e rio abaixo. E quem aí gostou, que conte mais 4. Minha gente! Alice, que coisa linda, que maravilha. Parabéns pela tua apresentação, pelo teu trabalho como um todo. Eu falo, é Alice no Mundo das Maravilhas. Ai, que maravilha mesmo. Muito legal. Foi um prazer te entrevistar, te encontrar mais uma vez, tua alegria, teu talento, teu carinho. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Redes sociais, tem o site, né, para o pessoal entrar em contato? Isso, Alice com 2 Cs, oliveira.com.br. Aí também tem o Instagram, Alice com 2 Cs.oliveira. E lá tem todos os meus contatos, né? Então você que está assistindo aí e ficou curioso, né, para saber mais sobre o meu trabalho, é só entrar em contato que a gente conversa. Muito obrigado. Sucesso. Eu agradeço. Obrigada. O Em Cartaz de hoje vai ficando por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais, @AssembleiaMT. Na semana que vem tem muito mais. Muito obrigado a todos e até lá.